Você viu agora esse caso recente? Esse caso recente de um jovem de 16 anos que matou a família. Não só esse caso não, outros casos lá atrás também. De pessoas que matou mãe, pai, mulher matou marido matou mulher, mãe matou os filhos dormindo. Eu vi um caso, num repórter policial, de uma mulher que estava desesperada na delegacia porque foi presa, porque matou 3 filhos que estavam dormindo. Ela acordou de noite, pegou a faca e do nada ela saiu, plum, matou um, pô, matou outro, pô, matou outro. O quarto, quando ela foi matar, ela abriu os olhos e saiu correndo. Ela matou 3. E no outro dia ela estava na delegacia presa, desesperada. Meu Deus, eu matei meu filho, não sei o que, eu não... Alguém disse, olha aqui, olha, isso merece apanhar, isso merece morrer. O diabo na mente dela, irmão. O diabo toma conta da mente da pessoa e leva a pessoa a agir de uma forma que ela não está sabendo o que está fazendo, perde o consciente e agindo de outra forma. Ela poderia ali estar com a visão de estar matando outra coisa, eram os filhos que ela estava matando. O poder da influência de Satanás é grande na mente humana. Você está brincando com isso? Tem gente que não acredita no diabo, tem gente que não acredita na ação espiritual, na realidade dos seres espirituais das trevas. Eles são das trevas porque ele trabalha nesse propósito. Levar a humanidade a destruir a sua vida com Deus, a sua vida com o próximo. Então essa mulher, ela estava desesperada. Por quê? Ali sim. Mas por que o diabo dominou a mente dela? Porque ela se deixa conduzir por ele. A quem você segue é quem você entrega a sua vida. Se você não segue a Deus por Jesus, não tem outro caminho. Está seguindo o diabo. E quem segue o diabo, o final é trágico. Ainda que aqui se dê bem, o final na eternidade é mais trágico ainda. O diabo, ele tem poder na influência. Olha, nada do que hoje acontece do lado espiritual vai se comparar no dia em que Deus permitir a ação do maligno na terra, de uma forma expansiva. O inimigo hoje ele age na terra, mas ele ainda não tem toda a liberdade, ele está dentro de limite. Mas haverá um tempo que Deus vai permitir, diz o texto, a operação do erro, a manifestação do poder das trevas naqueles que não deram ouvido à verdade para se salvar. Por isso que vão ser julgados. Coisa terrível, irmão. Você não sabe o que é uma pessoa possessa, endemoniada. A perturbação é tão grande, irmão. Você lembra que Saul, ele foi perturbado. Ali não foi possessão, foi opressão. Há 2 formas que o diabo age na vida do ser humano. Tem a possessão, que essa é terrível. É quando os demônios, os espíritos malignos se apossam da mente e do corpo da pessoa. E tem a opressão. A opressão é a influência, é a perturbação mental. Que muitos dizem que é distúrbio, é problema psicológico. Não, tem sim os problemas psicológicos, psiquiatras, onde tem que buscar o recurso dos profissionais. Psicólogo, psicanalista, psiquiatra, tem. Mas quando o problema é espiritual, não adianta recorrer a psicólogo, psicanalista, nem a psiquiatra. Conseguiu lá? Beleza, meu amigo? Quando o problema é espiritual, tem que correr para aquele que tem o poder para desfazer toda a maldição, toda a obra, toda investida maligna no lado espiritual. Só Jesus é quem tem o poder de quebrar a maldição, de libertar, de transformar. E Ele nos deu o conhecimento dessa situação e Ele nos usa. Não é que eu vou sair agora porque eu conheço a palavra, conheço a ação do diabo e vou sair agora operando, orando e fazendo libertação para que todo mundo seja liberto do diabo. Não é assim. Isso acontece quando Deus quer agir em causas proposital para o propósito dele. Porque no tempo de Jesus nem todos foram curados. Nem todos foram livres de possessão de demônios. Houve casos que Jesus curou, que está registrado na Bíblia. E diz o texto
que os milagres que Jesus operou, que estão registrados nas Escrituras, foram para comprovar que ele era o Messias prometido para Israel, que esse era um dos sinais. Jesus não fez milagre por fazer. Jesus não fez milagre para trazer o povo esperança de que todo mundo vai ser livre do problema. Não. Os problemas da terra, vamos continuar com eles. As investidas que nos traz dor, sofrimento, tristeza, vão existir aqui sempre. Só vamos ser livres quando sair deste mundo. Tiver o corpo transformado e ser tirado deste mundo. Enquanto estiver aqui, vamos sofrer, passar dificuldade, ter aflição. O diabo vai querer nos oprimir, a gente ainda vai, por não vigiar, vai se deixar ser oprimido. Oprimido. Mas não entrando em desespero, confiando na palavra, para vencer o bom combate da fé, para resistir o nosso combate, que não é contra a carne nem contra sangue, não é contra pessoas, é contra a potestade, principados, príncipe das trevas. Isso fala, alguém disse, não, isso não está falando de nada espiritual de demônio, não. Fala sim. Isso fala do reino das trevas, dentro da hierarquia, do domínio de cada classe de demônios, que são orquestradas pelo príncipe das trevas para destruir a humanidade. Vocês não conhecem isso porque a mente não foi ainda transformada. Estão presas no carnal, na vida deste mundo, que vocês conhecem, muitos, não estou generalizando, mas o que muitos conhecem é campanha de culto, de libertação, quebra de maldição, é estar gritando dentro daquele trabalho de oração que não tem nada a ver com o que Jesus orientou, é fazer shows, é cantar hino, é viver culto de poder, de milagre, de prosperidade. Isso não tem nada a ver com o lado espiritual, irmão. Não é esse o caminho para a ação espiritual de Deus. Não é através de culto de libertação que o homem é liberto. Não é através de campanha de vitória que ninguém tem vitória. Não é através de quebra de maldição que ninguém vai conseguir ser livre da maldição. Portaria. Tá bom, doutora? Pode colocar. Então, quero que vocês entendam isso, porque é importante. O meu trabalho é informar e levar a informação da palavra de Deus. É conduzir as pessoas dentro do entendimento daquilo que Deus mostra. Irmão, a ação do diabo na terra é avassaladora. Alguém diz assim, não, aquele texto não tem nada a ver de que Jesus veio, que o diabo veio matar, roubar e destruir. Ali não fala do diabo, claro. Não fala dos falsos profetas, não. Fala do diabo que usa os falsos profetas para tirar o povo da direção de Deus, para matar a comunhão do povo com Deus, matar a esperança de salvação, para destruir a vida do homem com Deus, para levar a alma do homem para o inferno. É o diabo sim ali, irmão. João 10:10. O contexto ali fala do falso profeta. E quem é que opera no falso profeta? Não é o diabo? O apóstolo Pedro vai dizer que o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É como o animal que quer caçar a presa. Ele fica ali surroteando, ele fica rodeando, esperando uma oportunidade para destruir, matar com aquela vítima. É isso que o diabo faz com a humanidade. O propósito de Satanás não é fazer ninguém estar chorando, morrer, sofrer, perder tudo. Ele faz isso, faz. Mas o propósito de Satanás é tirar a alma do homem desta vida para ela ir para a condenação, sem salvação. Para que ela vá para a eternidade condenada sem salvação. Esse é o propósito do diabo na vida do ser humano, irmão. O diabo sabe que se o homem morrer sem crer em Jesus, ele vai para o inferno. O diabo não está preocupado com ninguém dentro de igreja, com ninguém cantando, com ninguém indo para culto de consagração. O diabo não está preocupado com ninguém subindo o monte, fazendo campanha, pacto, voto.
O diabo não está preocupado com ninguém que é batizado, que guarda o sábado, que toma ceia, que vive dentro de igreja. O diabo está preocupado para que você não ouça, não conheça a palavra, não receba a luz do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar. É isso que o diabo trabalha na humanidade, para impedir o povo de conhecer a verdade. Foi Jesus quem disse, Lucas 8,12, o trabalho do diabo é tirar a palavra do entendimento do homem para ele não se salvar crendo. Paulo vai dizer, segundo os Coríntios 4,4, o diabo ele tira a luz do evangelho, do entendimento do homem, para o homem não ter esclarecimento, conhecimento daquilo que Deus revelou através do evangelho para o homem se salvar. Por isso que o diabo levanta homens para criar um falso evangelho, para criar doutrinas que é de demônios. Tudo isso no propósito de tirar você, que está em Cristo, do caminho da salvação. E para impedir você, que está sem Cristo, a continuar sem Cristo. O diabo, ele está trabalhando para fazer os que estão sem Cristo continuar sem Cristo e estar condenado, e para trabalhar para aqueles que estão em Cristo desviar de Cristo para voltar à condenação. É isso que o diabo trabalha. Nós temos que ter discernimento. A ação do diabo na terra é avassaladora, irmão. O povo não está percebendo a estratégia do diabo, ele é sutil, astuto, é cilada. Olha quantos movimentos o diabo tem levantado para desviar você da fé, para levar você para o caminho de maldição novamente. Olha quantos homens o diabo tem levantado como homem de Deus, para criar doutrinas de demônios, para fazer você apostatar da fé. Olha quantos movimentos o diabo tem criado, quantos conceitos e meios que tem colocado no entendimento do povo para ser salvo. Enquanto o evangelho mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, enquanto o evangelho mostra que Jesus é o único meio de salvação, enquanto o evangelho mostra que por Jesus o homem é justificado, tem a remissão de pecado, é uma nova criatura, entra no reino de Deus, tomando posse da promessa, selado pelo Espírito Santo, para ser garantia da promessa de Deus. Aí o diabo vem e cria homens para dizer que tem que ser salvo dentro de igreja, tem que ser batizado, senão não tem pecado remido, tem que tomar ceia, tem que estar dentro de um ritual de guardar sábado, de dar dízimo, tem que estar dentro de uma igreja que é o ponto de conexão com Deus. Olha a astúcia do diabo, irmão. E por onde é que o diabo coloca essas mentiras para o povo crer? Através desses muitos pastores, principalmente aqueles que têm mais influência no mundo, que são mais famosos, que estão na mídia atraindo milhares e milhões de pessoas para ele. Porque o diabo sabe trabalhar para levar almas para o inferno. E se eu e você não vigiar, nós vamos para o inferno. Porque tem que vigiar, perseverar até o fim, cuidar de ti, da doutrina, ser fiel até a morte, ser prudente, estando na palavra de Deus, irmão. Porque não tem outro meio de vencer Satanás se não for pela palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Jesus não mandou ninguém estar orando, gritando, fazendo ritual para vencer Satanás. Só se vence Satanás com a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça, calçando os pés do Evangelho, propagando ele, combatendo, porque o combate que a gente faz contra o reino das trevas é pregando o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, estamos em combate direto com o reino das trevas. Porém, vou encerrar aqui, guarda essa orientação. Vou voltar a falar mais sobre discernimento espiritual, para você aprender mais sobre esse assunto.